você tem uma quantidade muito grande de pessoas, é comum você ter um lugar de onde você vê todo mundo, mas não é visto. Esse lugar está fechado, tá? E essa pessoa aqui, ela vai criar mecanismos de controle e punição das pessoas que estão aqui. Isso é comum. Quem faz isso na escola, por exemplo? Esse mesmo. Como é que é? O inspetor. Né? O inspetor, que é sempre um penteiro, né? Que fala, bota a roupa da arruma essa saia, desdobra a saia, que a gente dobrava a saia para ficar mais curtinha, desdobra a saia, garota, não sei o que, né? Tá batendo, não pode bater, não pode não sei o que, não pode não. Vigiar e punir, né? E aí tem eu orientei um TCC muito legal que está no canal. Essa menina que eu orientei, ela foi convidada para um outro semestre que eu dei essa disciplina, e ela falou disso, é muito legal, porque ela era inspetora da escola. E ela fez um trabalho sobre os mecanismos de vigiar e punir dentro da escola sobre os alunos bagunceiros. Mas como é que é o termo? Desculpa. Panotismo. Panotismo? Panótico. Panótico, aí vem panotismo. Que o panotismo. O panótico é esse negócio aqui, de geral, né? É um lugar de onde se tem uma visão ótica, né? Pan, tipo pandemia, né? Esse prefixo pan significa geral, né? Sim. Então você vê geral, né? Então essa ideia, por exemplo, do Big Brother, né? Vocês sabem que a expressão Big Brother é de um romance, né? 1984. Exatamente. 1984, vocês sabiam disso, jovens? Não, Jorge. Então, E Revolução do Bicho. mas é do mesmo autor, né? Então, em 1984, ele cria uma ficção, né? Um mundo distópico, né? Uma realidade distópica, onde existe o Big Brother, que é alguém que olha todo mundo. Hoje em dia, quem é o Big Brother, gente? Existe. Na internet. internet, Google. É o Google. O Google está olhando a gente tudo. Gente, eu comecei a buscar, você busca um negócio, uma sandalinha, não sei o quê. Aí vem um monte de sandalinha, Começa a não sei o que aparecer lá, né? Já pesquisou seu nome no Google? Oi? Já pesquisou seu nome no Google? Já. Então, o Big Brother é o quê? Hoje em dia é o algoritmo. Algoritmo. Né? Então, o algoritmo, ele olha todo mundo, ele sabe o que a gente consome, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? Por um lado é prático, né? Porque eles não me mandam, você fica na sua bolinha, né? Vamos lá. Aí aqui eu vou terminar de ler para vocês. Através das observações das autoras, trazidas no artigo, notamos que foram feitas análises das categorias sobre o comportamento dos alunos referente à alimentação na escola, juntamente com os funcionários, e que norteiam a base das características das estigmatizações no ambiente escolar. A escola é nossa. Foi basicamente o que eu falei dessa professora da Begônia, ela falando, tendo a instituição como um ambiente para todos. A escola é nossa. É uma destas categorias que trata de um ideal sobre a escola, como a escola é pensada e como o ambiente escolar favorecia o desenvolvimento do alunado, fornecia o desenvolvimento dessas crianças, através da alimentação, do aprendizado, da cultura e dentre outras questões. Eu tinha uma outra reflexão para trazer aqui de um aluno, que esse aluno foi caracterizado como hibisco. Ele tem 13 anos. Em entrevista, a diretora da escola se referiu quando os alunos fezem os professores... vou ler de novo. Em entrevista, a diretora da escola referiu que, quando os alunos veem os professores,
e ela própria comerem as refeições produzidas na escola, parece ter ter efeito de uma credibilidade da alimentação escolar, ante o fato de que os alunos chegam à escola com representantes que a alimentação escolar não é boa, tal como revela a fala de Bisco, que, além de refutar a representação estigmatizada sobre a alimentação escolar, a contextualizá-la como fruto de um processo valorizado e cuidadoso. Aí a fala do Ibisco foi a seguinte: eu só queria falar o porquê o povo de fora não conhece o colégio direito e surgem boatos dizendo que a merenda do colégio é isso ou aquilo. E eu não acho nada disso, porque a merenda do colégio é pensada, preparada, passa por reunião, passa por uma nutricionista e é tudo de qualidade. Olha só a fala desse aluno de 13 anos, observando a alimentação do próprio colégio. Ele aqui conseguiu pontuar que essa alimentação ela é bem preparada, que essa alimentação ela é preparada por pessoas, sabe? Pessoas caracterizadas para fazerem esse almoço. Então, o que ele está fazendo aí? Ele está ressignificando a escola. Então, porque normalmente a significação qual era? A fala ruim, que a comida era ruim, que a comida era esculachada. Esculachada e não é. E tudo. E aí, nesse texto, né, nesse artigo, elas, através da observação delas, elas puderam ressignificar essas atribuições preconceituosas e estigmatizantes do outro, daquele que não está na escola pública. Né? Quem não está na escola pública fala, ih, coitada, a escola pública é comida horrível, né? Mas aí nessa escola... E achei interessante esse trechinho que você leu pra gente também, Lucas, porque você traz a questão de que os professores e os funcionários comerem a mesma merenda, mesmo que não na mesma hora, né? É uma coisa que é importante para ressignificar isso, porque se eles comem... Porque é bom. Não é ruim, não é só para pobre, né? Aqui eu trouxe uma outra citação das autoras, que diz assim: considerando o exposto, o estudo apontou que os alunos se posicionam frente à identidade estigmatizada de uma escola pública, construindo e apontando para ela novos significados e atributos. Tal como expressa a narrativa, sempre fui tratada bem. Sempre quando eu pedia alguma coisa na diretoria, sempre resolvia meus problemas. Eu antigamente não gostava daqui não, porque todo mundo falava, o povo falava que esse colégio é ruim. Eu não gostava pela cabeça do povo, eu não gostava. Essa é a Iris, de 16 anos, do 8º ano. Todavia, cabe ressaltar que foram registrados durante o período de estudo comentários depreciativos sobre a escola, tal como essa escola é de pobre. Vocês lembram que eu falei lá no início? Quando nós temos um grupo majoritariamente constituído na escola, quando a escola é uma escola pública, ela sempre vai ser uma escola estigmatizada. Vai ser a escola considerada escola de pobre, escola de marginal. Na UF só tem maconheiro, na UF só tem mulheres, né, eu não vou falar o nome, mas na UF só tem piranha, na UF só tem safado, na UF só tem maconheiro. É isso, é você estigmatizar um público, é você dar características depreciativas a um público. Na escola pública só tem criança burra. Na escola pública só tem isso, só tem aquilo. E não é assim. Nós temos que olhar com um olhar antropológico para as questões. Na escola pública só tem... Por que na escola pública tem pessoas que repetem a merenda? Porque a escola pública é alvo de públicos que vivem em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Quase não saiu, mas saiu. Vamos lá. Entretanto, esses relatos foram mais raros e, quando ocorriam, outros alunos contestavam, mas que evidenciavam a identificação de uma boa parcela dos alunos com a imagem estigmatizada da escola e dos seus sujeitos. Então, a gente tem alguns
tem em relação àqueles 3 pontos de identidade, vamos voltar eles para ver Os se excluídos e não vamos excluídos, tentar usar, vamos tentar, olha, operar é isso. A gente operar com esses conceitos. São 3, né? Vamos ajudar aqui, quer ver? Ó. Vamos. Identidade legitimadora Peraí. e homogênea. Vamos ver se a partir desse exemplo que o Lucas deu, vocês conseguem identificar esses 3 processos identitários. Então, a gente tem 3 processos identitários. Primeiro, a identidade legitimadora e hegemônica. Identidade legitimadora e hegemônica. Identidade de resistência. 2. Identidade de resistência. E 3. Identidade de projeto. projeto. É projeto mesmo ou eu escrevi errado? Professor? Projeto. É processo? Não, né? Projeto mesmo. De projeto de vida ser outra coisa, né? Uhum. Então, o que seria, nesse caso, em relação à alimentação, os processos de identidade legitimadora nessas falas? O que vocês acham? Seria vindo da instituição, né? Não necessariamente. Para mim seria o da diretora ou da professora. Eu pensei outra coisa, eu pensei... Escola, professora. eu não sei, a gente está pensando, né? A gente está tentando, o que a gente está tentando aqui? A gente está Identificar esses processos, né? tentando operar com eles para uma situação prática, né? Então eu vejo assim, a criança que fala, essa escola só tem pobre, esse discurso eu colocaria ele aqui, ó. Legitimadora hegemônica. A escola É de pobre. é de pobre. Esse é o discurso hegemônico, não é? É o discurso que é mais difundido, digamos assim. Um discurso de resistência diz, não é não. O aluno que defende, a comida é boa. Não é não. A comida é boa. O aluno e a professora também Sim. falam. A gente deu algum exemplo, né? E a identidade de projeto? A gente tem que entender essa terceira. O que te explica mais a identidade de projeto? Ó, identidade de projeto, produzidas por sujeitos que buscam redefinir suas posições na sociedade. Engraçado, misturou um pouco 2 com 3 para mim, não. Mas essa 3 pode ser daquele meu, da Iris. Uhum. Ela fala que a escola é boa, mas ela... Na visão dos outros é a visão dos ruim. outros era ruim. E ela tinha essa visão dos outros, mas quando ela entrou na escola... A vivência, a boa, prática. matou. Muito bem. Antes eu achava Que era ruim. que era ruim. Até ela perceber na prática E que todo não mundo era. falava que era ruim, mas ela chegou na escola. Exato. mas mudei. É o caso dos pais do David, Uhum. né? Os pais do David estão nesse terceiro aqui, na identificação de projeto. Eles estão num tornar-se a ser outra coisa, né? A ser mais flexíveis, na hora do almoço, nas refeições e tal, né? Então, em relação ao texto da semana passada, vamos experimentar? Quando a gente aprende um conceito novo, é legal a gente ir experimentando, né? Para ver se funciona. Se a gente entendeu bem, tem que funcionar com outras coisas também. Em relação à heteronormatividade, vamos tentar? Heteronormatividade, o que a gente botaria aqui? A gente poderia falar A heteronormatividade está aqui mesmo, né? dos gays que sofrem homofobia É, e tentam se defender. heteronormatividade, né? O heteronormatividade como a norma, né?
Então, por exemplo, no caso que o Cássio trouxe do filme 300, né, os meninos falam assim, são fortões, os caras, que homem é forte, né, esses valores assim, briguento, de resistência. Por exemplo, quando o professor traz os guerreiros se abraçando. Não seria o caso? Quebra o signo. Ou pelo menos, né, não é sempre assim. Desequilibra. Não desmistifica tão fácil, né? Então, homens... Traz a ideia de que homens podem se abraçar. Sem perder a heteronormatividade. Não, a heteronormatividade é você tornar o hétero a norma, né? Então você faz aquela sua bolinha ali e diz, isso aqui é normal, ser hétero é o normal, né? Ser gay foge da norma. E ser gay, vamos botar aqui, gay, foge da norma, está excluído. Né? Aqui, essa norma é essa. Aqui a norma seria, a escola é de pobre, escola pública é de pobre. Só tem pobre, só tem vagabundo, só tem morto de fome. Essa é a norma hegemônica, né? Ilegitimadora. É isso que se entende que a escola pública é, normalmente. Né? Então, você ressignificar isso significa dizer, não, peraí, não é sempre assim, pode até ser em alguns casos, mas será que é porque eles são pobres que eles vão comer qualquer coisa, que eles comem sempre mal? Aí você vai ver, não, pelo menos nessa escola não, porque a escola é bem cuidada, a alimentação é bem cuidada, né? Então aqui a gente vê, a norma qual é? É ser hétero, né? Aqui é a norma. Norma é ser hétero. Aqui você tem a resistência aqui, né? É possível não ser hétero, né? E o projeto é você ressignificar. Os meninos que falam assim, nossa, é mesmo, né? Os guerreiros podem se abraçar também. Tá aí, mudei. Nem todo hétero é homofóbico. Me mudei de posição. Então, esse terceiro aqui é o lugar do alterar-se. Isso aqui também queria que vocês tentassem se apropriar disso. O que é alterar-se? Diante de uma situação, de uma posição que é contrária à minha, eu me deixar alterar pelo outro. Eu alterar a minha posição. Eu olhar para a mulher que tem 5 filhos e falar assim, poxa, é bonito também. É bonito, tá aí. Eu não tive filhos nenhum, mas tá aí, mudei minha posição. Vou querer ter filho agora, por exemplo, entendeu? Você muda o seu projeto. Né? Então, projeto, quando a gente fala em projeto, a gente fala sempre num deslocamento. É o caso dos pais do David, né? Eles podiam ficar a vida inteira reafirmando aquelas normas, mas eles estão se abrindo para a alteridade, né? Na educação isso é bonito também, porque a relação entre geração, e a gente vai ter um texto sobre isso, sobre a relação de avós com crianças, que é o texto da cartografia, que é bonito também. De repente negocia com alguém para mudar. E aí, nessa relação, o que acontece? As gerações mais velhas têm a função de transmitir as tradições, né? E as funções novas têm a função também de mudar as tradições. Isso é muito importante, né? Eu aprendo muito com meus filhos, eles me ensinam. Pelo visto, é o que está acontecendo na sua família. Na sua também, né? Você já falou isso também. Então, os filhos educam os pais. Pais que têm alguma abertura para quê? Para a alteridade. Porque existe uma alteridade entre pais e filhos. Existe uma alteridade, né? Então, a gente não pode ser etnocêntrico de dizer eu sou filho, eu sempre tenho razão, meus pais são velhos e decrépitos, eles não sabem de nada, porque eu que sou moderna, eles são uns babacas, né? Ou os pais serem etnocêntricos. Não, esses meninos não sabem de nada, estão perdidos, essa geração nova não sabe de nada, não sei o quê. Então, a gente pode criar uma troca, né? A gente pode fazer com que essa alteridade
altere um pouquinho uns e outros. A gente se deixar alterar pelo outro, mudar de posição, né? Então eu estou aqui na minha posição, mas eu posso me aproximar um pouquinho e essa coisa da identidade, conseguir conviver, entendeu? Mas a alteridade mesmo é a distância, tá? A alteridade é o que separa um do outro. E é super interessante, porque só existe interação se existe a distância, né? Você só pode interagir com um outro, que não é você, que não é o mesmo, né? Então, aqui os pais, você tem eu estava vendo isso na psicanálise, como é que era o termo que eles usam? Depois eu vou me lembrar. A gente está falando aqui de familiar exótico, né? Mas na psicanálise, depois eu me lembro. Tá. Vamos voltar aqui rapidinho, já estou me encaminhando para o final, tá? A gente vai ter uma dinâmicazinha legal, bem didática, bem pedagógica, para não fugir, né, do nosso contexto em que nós estamos inseridos. Aqui eu grifei a metade do texto, porque é um texto muito importante, inclusive eu peço que vocês que leiam, tá, para responder a pergunta. É um texto que, quando você entende o coração do texto, foi o que a professora falou para mim, ele fica melhor de você compreender, sabe? Não se torna uma leitura tão complicada, porque eu li o texto da primeira vez, eu falei, caraca, eu não entendi nada. Eu fiz a resenha, mandei uma primeira resenha, e não estava batendo realmente, eu peguei, li de novo, e li com mais um pouquinho de atenção, falei, agora dá para eu fazer alguma coisa, agora dá para produzir. Peguei, produzi, tive alguns erros, né? Fui lá corrigir através A gente fez um bate-volta, dos pontos da professora. Também não desanimei, falei, não, vou fazer. Foi um texto que eu escolhi, tá? Falei, não, é práticas alimentares na educação pública, tudo a ver comigo, eu sou da escola pública, eu tenho que falar. E é isso, se vocês pegarem o texto, já entenderam o coração do texto, né, com esse debate que nós já tivemos aqui, com essa conversa, e isso vai se tornar muito prático de vocês responderem a perguntinha. Com a ajuda da resenha, que está muito bem feita. A resenha já está no grupo, tá? Para o pessoal de casa, o pessoal da sala. Qual a dica para conhecer o coração do texto? Escutar o Isso. Ler com a voz Lê com a voz da Pavão. Vou falar uma coisa para vocês. Essa coisa do coração do texto, a relação do leitor com o escritor também tem uma alteridade, né? Então, uma dica é a gente não ser etnocêntrico lendo. Um problema da leitura é que a gente tenta impor ao texto aquilo que a gente acha antes. A gente tem um preconceito em relação ao texto. A gente pensa, ele vai dizer isso, já sei. Né? O Lucas estava com uma hipótese de que o texto falava sobre a importância da alimentação, saudável. A importância da alimentação saudável, tal, mas o texto não fala sobre isso. Isso era o que ele tinha na cabeça. De hipótese sobre, assim, quando você lê um título de um texto, você tem uma hipótese. Mas é provável, isso acontece, que o texto se surpreenda, assim, não era aquilo que eu pensei, é outro negócio. Então você tem que aprender, deixa eu só completar isso aqui. A leitura é um espaço para a gente ser alterado. Entendeu? A gente tem que se deixar, se você não é alterado pelo texto, para que você leu? Né? Os processos formativos são processos que apostam o quê? A gente está apostando na alteração do outro. Né? Que eu brinco com vocês de colonizar o outro, né? Esse processo de colonizar ele pode ser brutal, pode ser fascista, mas pode ser muito amoroso também, né? Falar para a criança, come direitinho, bota o paninho, né? Como o Lucas contou a experiência dele, né? Vamos comer na mesa direitinho, vamos fazer assim, não rota na mesa não, que chato rotar na mesa. Alguma vez pode escapar, mas não é mais legal que não, né? Então você está educando, você está se alterando, tá? Então, o que eu estava falando disso, hein? Eu perguntei sobre o coração do texto. Coração do texto. Então, é você entrar com menos
hipótese com menos preconceito, entendeu? Escutar o texto. Você adquirir o que o texto está te passando, está te propondo a aprender, entendeu? Isso. Pode falar. É porque se eu tivesse só lido o enunciado, eu já ia na expectativa de que fosse Uhum. isso também. Falar Prática da alimentação saudável. Porque, pô, li só o título, caramba, vai falar da alimentação, a importância da alimentação. Gente, mas Aí fala- você já vai com aquela expectativa e chega É. na hora é outra coisa. É Porque onde quando a gente fica fala de perdido. alimentação escolar, a gente quer o quê? Uma alimentação boa, uma alimentação saudável. Pra mim, E essa é o uma coisa texto, nutricionista. ele não deixa de falar isso, porque ele Exato. trata, ele aborda. Só que a Objetivo. pegada maior do texto é essa relação da alimentação escolar e esse público. Quem se alimenta na escola, Exatamente. de qual forma se alimenta. Um exemplo muito importante que eu estava conversando com a professora lá embaixo foi no dia que nós saímos da aula e fomos para a padaria tomar café. Em que tínhamos a professora, tínhamos nós que somos os alunos, né? E essa prática foi muito importante. Nosso primeiro dia de Mas a aula. gente tem que repetir, né? O nosso primeiro dia de aula, a gente se reuniu na padaria para tomar um café depois da aula, onde a gente comeu pão com mortadela e queijo, entendeu? Suco. E é isso. Essa foi uma prática construtiva e identitária. Por quê? O pessoal que está de fora, por exemplo, as atendentes, nossa, ali tinha uma professora, tinha os alunos com diferenças distintas de idade, entendeu? E as pessoas percebem. Só que eles não têm noção de que isso é um olhar antropológico da coisa. Compreendem? Eu vou ler aqui bem rápido, só para a gente pegar o outro fininho do texto, que diz sobre o espaço, tempo e a comida, os impelem as interações capazes de transformar os significados dessa comida compartilhada. Inúmeros fatores concorriam para que as escolas estruturadas, a comida não fosse apenas uma questão disciplinar e de necessidade, mas também de afeto, foi o que a gente tratou, apagou, né? Que falava sobre a comensalidade, sobre o afeto. Mas também de afeto, de prazer, de comensalidade, da construção de vínculos e de pertencimento, que no caso seria o caso da merendeira, sabe? A merendeira, ela se sente mais próxima do aluno porque ela sabe que ela vai produzir aquele alimento e que vai alimentar as crianças, e se tiver com um gostinho bom, as crianças vão chegar em casa e vão falar: nossa mamãe, que legal, comi uma comida muito boa na escola. Aí a mãe vai perguntar o que foi: estrogonofe e salada de fruta. Porque isso acaba marcando a criança, sabe? Isso faz parte da construção identitária da criança. E aqui tem um outro ponto também que eu marquei, que diz sobre essa questão da alimentação saudável dentro da escola, que eu achei super importante. Na minha resenha eu já não coloquei essa parte, eu acabei tirando, porque eu falei, poxa, eu viajei muito, mas depois eu li de novo e compreendi. Que diz: algumas características do modus operandi da escola e da alimentação escolar concorriam para que os distintos sujeitos que consumiam a alimentação escolar lhe conferissem credibilidade, até certo ponto. Eles sabiam a origem dos gêneros, agricultura familiar e mercado local. Situação essa que, de algum modo, contribuía para a confiança na alimentação escolar. Presumiam que era uma comida saudável porque a escola buscava atender as normativas do PNE, as quais eram comunicadas pelas reuniões de colegiados. A comida era preparada por cozinheiras experientes e dedicadas, os alunos conheciam e davam credibilidade às cozinheiras, havia uma relação de afeto estabelecida entre as cozinheiras e os alunos, a localização da cozinha no pátio principal da escola propiciava uma proximidade como alquimia da comida e permitia uma interação com o universo da cozinha, permeando de cheiros e espiadas através do balcão. E por fim, essa comida era compartilhada com todos os dias, e portanto, por meio de sua materialidade e simbolismo, construía seus corpos e suas identidades. Eu marquei isso aqui como muito importante, porque realmente sabe? Você tá por dentro dessas questões da alimentação, você saber que essa alimentação, ela vem de um lugar bacana, de uma agricultura familiar, porque dentro dessa escola,
pode ter um filho de um agricultor familiar. E essa criança perceber, olha que maneiro, a cenoura que meu papai planta, as frutas que minha mamãe colhe, vai para a escola. Isso acaba gerando renda para essa família, sabe? Olha só que legal, a agricultura familiar dentro da escola, sabe? Dentro desse processo de alimentação. É muito interessante. E eu marquei aqui de novo. Desse modo, o comer cotidiano na escola produzia uma comensalidade própria, construía e vivenciada pelos sujeitos, permeada de reciprocidades e proximidade, mas também por distinções. Aí aqui, eu já falei, né, os pontos principais que eu tinha no texto. Vamos aqui encaminhando para o final agora dos slides. Alguém quer ler para mim? Vamos, galera, universitárias. Eu não Laís, chego, não? Tudo tá na parte da resenha. Não é? Então, sim, é a antepenúltima parte. Nossa, eu adorei esse texto, professora, sério. Eu só escolhi texto bom, gente. Aham. Só tem. No artigo, é nítida a preocupação da escola com a merenda oferecida aos alunos. Desde a Cocção. Desde Cocção é modo de produzir, modo de fazer. Fazer, né? Isso. Desde a cocção até o ato de comer. Alguns dos produtos utilizados eram oriundos de agricultura familiar e, através das entrevistas, os alunos mostraram-se satisfeitos com o cardápio, o programa alimentar que lhes foi oferecido. A estigmatização na escola sempre foi constante e, com os relatos apresentados no artigo, a escola era taxada de escola de ladrão, escola pobre, entre outros. Na visão da sociedade, a escola pública sempre é vista como um produto ruim. As camadas sociais que ocupam esses espaços são pessoas de camadas sociais periféricas, pessoas que estão às margens da sociedade, que não têm condição de arcar com o estudo privado, e dentro desses ambientes existem muitos preconceitos, principalmente com o hábito de se alimentar na escola. A merenda escolar é vista como ruim, porém na escola que foi alvo da pesquisa, embora as avaliações dos alunos e dos funcionários fossem boas, havia uma separação entre os pratos, copos e talheres usados pelos funcionários e alunos. Pratos de vidro para funcionários e pratos de plástico para os alunos. Logo, essa alimentação não pode ser vista de forma homogênea, pois existe uma segregação neste ato. A comida era boa, mas não unia. Essas são as minhas palavras, tá? Muito bom esse parágrafo, hein? Foi com essa ajuda. Bem acadêmico. Bem acadêmico. Como gente, isso tudo é uma construção. Uhum. Né? Vocês, olha só, vocês em relação à cultura acadêmica, vocês estão no terceiro processo identitário, não é? Uhum. Olha, vamos pensar isso Sim. em relação à cultura escrita, né? É um processo, É um né? processo. Vocês podem pensar que talvez... Muito chata. Muito chato. Escrever chato, estudar chato. Isso não é o hegemônico, gente? É. O hegemônico Cansativo.